Iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 4 de agosto de 2023, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel, e como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, e psicografia Francisco Cândido Xavier. É intitulada Sonâmbulos. Sonâmbulos sublimes, temo-los no mundo honorificados no cristianismo, por terem testemunhado valorosos a evidência do plano espiritual. E muitos dos mais eminentes sofrem os efeitos de suas atividades psíquicas na própria constituição fisiológica, tolerando muitas vezes os tremendos embates das forças superiores que glorificam a luz com as forças inferiores que se enquistam nas trevas. Paulo de Tarso, o apóstolo intrépido, após o comentário de suas próprias visões fora do corpo denso, exclama na segunda carta aos Coríntios: e para que me não exaltasse pelas excelências recebidas, foi-me concedido um espinho na carne. Então, o venerando eremita do vilarejo de Coma, no Egito, intensivamente assaltado por espíritos obsessores e em estado cataléptico, é tido como morto, despertando, porém, entre aqueles que lhe velavam o suposto cadáver. Francisco de Assis, o herói da humildade, ouve, prostrado de febre em Spoleto, as vozes que lhe recomendam retorno à terra natal para o cumprimento de sua missão divina. Antônio de Pádua, o admirável franciscano, por várias vezes entra em sono letárgico, afastando-se do corpo para mistérios santificantes. Teresa de Ávila, a insigne doutora da literatura religiosa na Espanha, permanece em regime de parada cardíaca por 4 dias consecutivos, acordando subitamente entre cílios acesos, quando já se lhe preparava conveniente sepulcro no convento da Encarnação. Medianeiros excelsos foram todos eles pelas revelações que trouxeram do plano divino ao acanhado círculo humano. Entretanto, fora do agiológico conhecido, encontramos uma infinidade de sonâmbulos outros em todas as épocas, sonâmbulos de inteligência enobrecida e sonâmbulos enfermos na atividade mental. Sabe-se que Maomé recebia mensagens do além no intervalo de convulsões epileptoides. Dante, apesar do monodeísmo político, registra impressões auridas por ele mesmo, fora dos sentidos normais. Através de profundas crises letárgicas, Auguste Comte escreve a sua filosofia positiva. Frederica Rauff, na Alemanha, em princípios do século XIX, doente e acamada, entra em contato com a esfera espiritual. Guy de Maupassant, em França, vê-se obsidiado pelas entidades desencarnadas que lhe inspiram os contos notáveis habitualmente grafados por ele em transe. Van Gogh, torturado, pinta sob influências estranhas, padecendo acessos de loucura. E além desses sensitivos categorizados nas classes a que nos reportamos, surpreendemos atualmente os sonâmbulos do sarcasmo que se valem de assunto tão grave, qual seja o sonambulismo magnético, para motivo de hilaridade em diversões públicas com o evidente desrespeito à dignidade humana. Todavia, igualmente hoje, com a bênção do Cristo,
Vemos a ciência estudando a hipnose para aplicá-la no vasto mundo patológico em que lhe cabe operar, e a doutrina espírita reviver o Evangelho, disciplinando e amparando os fenômenos da alma no campo complexo da mediunidade, de modo a orientar a consciência dos homens no caminho da nova luz. Uma boa noite a todos. Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 4 de agosto de 2023. O nosso estudo de hoje se refere às questões 425 a 438 do Livro dos Espíritos, com o tema sonambulismo. Na pergunta 425, Kardec pergunta: o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicar? E aí os espíritos respondem: é um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, todos nós, quando dormimos, quando sonhamos, alguns lembram mais do que outros, nós nos afastamos do corpo físico. Daí a necessidade de sempre fazermos nossas orações, pedir para que estejamos nesses momentos mais próximos dos amigos espirituais que podem nos trazer esclarecimentos, energias positivas que nos fortaleçam. Mas no sonambulismo, esse afastamento, ele é maior, né? E aí a gente vai ver aqui nos comentários de Ana Maria Spranger e de Djalma Santos, no livro Estudando o Livro dos Espíritos, que eles nos falam de que no sonambulismo natural, que é uma espécie de modalidade mediúnica, o espírito tem mais liberdade que durante os sonhos e pode exercer com mais liberdade suas faculdades, ou seja, o que sabe e o que vivenciou, sensibilizando com percepções que nos sonhos seria impossível. Então, na verdade, esse sonambulismo natural é uma mediunidade, né? E apesar de nós, nos sonhos, termos assim as percepções do mundo espiritual, elas são maiores no sonambulismo. Na pergunta 426, Kardec questiona: o chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? E aí os espíritos respondem: é a mesma coisa, com só a diferença de ser provocado. Então, o sonambulismo magnético, ele é provocado por um terapeuta, né, um psicólogo, fazendo um tratamento ali para aquela pessoa, né? Nos comentários de Djalma e Ana Maria, eles nos dizem que o sonambulismo magnético geralmente é provocado por um magnetizador, impondo sua vontade ao médium, que uma vez hipnotizado passa a ser comandado pelo hipnotizador, com os mesmos efeitos provocados pelo sonambulismo natural, tendo apenas a vantagem de ser dirigido. Quer dizer, então, no sonambulismo magnético, o magnetizador, né, o hipnotizador, né, ele tem um controle sobre aquela situação. Então, é mais fácil, né, de começar e depois finalizar o processo, né? Então, ele pode ser usado em tratamentos
como regressão de memória, quando é necessário, né? E aí o terapeuta ele pode direcionar o paciente a lembrar um momento, né, em uma vida passada que foi marcante para ele ou que trouxe consequências para a vida atual, e aí então iniciar o tratamento. Na questão 427, Kardec questiona: de que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Aí os espíritos respondem: fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. E aí Ana Maria e Djalma comentam que o fluido magnético, que geralmente o hipnotizador usa, é uma derivação do fluido universal e está em todos os seres, animados e inanimados, em maior ou menor quantidade, podendo ser transferido de um ser para o outro para efeitos de cura. Como eles nos esclarecem, né, Ana Maria e Djalma, na medicina do futuro, esse fluido magnético será, sem dúvida, um marco histórico para curas físicas e espirituais. E nós sabemos, né, dessa doação de fluidos nas terapias, tratamentos espirituais, passes, onde já se usam esses fluidos. Na pergunta 428, Kardec questiona: qual a causa da clarividência sonambúlica? E aí os espíritos respondem: já o dissemos, é a alma que vê. Então, Ana Maria e Djalma nos esclarecem que o desprendimento sonambúlico propicia ao espírito ver sem a interferência dos órgãos físicos, que dificultam a visualização do mundo espiritual. Então, aí, nesse desprendimento, né, do sonambulismo, o espírito fica mais livre para ter essas visões do mundo espiritual, porque ele não está tão limitado pelos órgãos físicos, né? E aí, na questão 429, Kardec pergunta: como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? E os espíritos respondem: não há corpos opacos, senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente, não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito que livremente a atravessa? Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, etc. Por quê? Achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis lhes seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasses livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. Então, muitas vezes o espírito nem se dá conta de que a visão que ele está tendo não é realizada pelos olhos, pelos órgãos físicos, né? Ele está vendo através do espírito, fora do seu corpo físico. E Djalma e Ana Maria acrescentam que os chamados corpos opacos, eles só existem para os nossos olhos materiais. Para o espírito imortal, a matéria não oferece obstáculo. Se o espírito está desprendido do corpo físico, que o limita, ele pode atravessar todos os corpos da matéria sem nenhuma dificuldade, porque a energia que o reveste, sendo mais fluida, pode devassar as energias mais densas da matéria. Então, na verdade, o sonâmbulo, ele tem essa visão porque ele não está limitado pelos órgãos físicos
e ele pode ver através da matéria porque justamente ele não está preso naquele momento. Quer dizer, existe uma ligação que a gente vai ver agora mais adiante, mas ele está desprendido, né, dos órgãos físicos. Na pergunta 430, Kardec questiona: pois que a clarividência é a de sua alma ou de seu espírito, por que é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Aí, primeiramente, né, os espíritos respondem: aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam todas as suas faculdades de espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para que se informe do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Então, os espíritos estão esclarecendo que o sonambulismo é um tipo de mediunidade e que nem tudo é revelado ao sonâmbulo, como também não é revelado, né, aos médiuns, porque nem tudo é permitido a nós conhecer nesse momento atual da nossa evolução. Sabemos, como eles aqui nos responderam, né, que somos ainda espíritos caminhando para a evolução. E então, a necessidade da gente conhecer tudo ainda não é para agora, né? E aí, Djalma e Ana Maria, eles acrescentam que a visão espiritual de que goza o espírito durante o sonambulismo, magnético ou provocado, né, é uma realidade. E se não se lembra de tudo o que viu e acompanhou na viagem astral, né, que durante esse processo, né, que o sonâmbulo fica meio que desligado, né, do corpo físico, é devido às nossas imperfeições, que não permitem que possamos ter uma análise mais perfeita do que ocorre. Então, o que acontece é que o sonâmbulo, após essa como eles dizem aqui, nos esclarecem, né? Essa atividade, essa viagem astral, né? Ele nem sempre lembra tudo que ele vivenciou, que ele pôde ver através, né, do espírito, e somente o que os espíritos superiores permitem, né, que ele possa lembrar. E aí, na vida espiritual, como Djalma e Ana Maria continuam nos esclarecendo, e também pela deficiência do nosso cérebro físico, que está sobrecarregado de problemas da vida material, e também, como eles nos dizem, né? Não nos é permitido e não conseguimos realmente nos lembrar de tudo que ocorreu nessa viagem astral. Porque ainda precisamos evoluir mais para podermos ter todas as lembranças que fazem parte, né, do nosso passado, das nossas experiências e que muitas vezes poderiam ser dolorosas, né, para nós e nos impedir de continuar a nossa caminhada rumo ao progresso, deixando para trás os erros do passado. Na pergunta 431, Kardec questiona: qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo
E como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto, de coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? E aí os espíritos respondem: é que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que os que lhe supõem. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque, por demasiado imperfeito, seu invólucro corporal, quer dizer, o corpo físico, né, não lhe consente rememorá-lo, ele não consegue lembrar, né? É aquilo que a gente estava falando na pergunta anterior. Ainda pelas nossas imperfeições, limitações e também por necessidade que nós temos de evoluir e não ficar lembrando dos erros do passado, nós não conseguimos lembrar de tudo que acontece na viagem astral, mas também temos conhecimento, né, o sonâmbulo pode ter conhecimento de outras vidas que estão apenas adormecidas por conta dessas limitações da matéria. Djalma e Ana Maria comentam que o sonâmbulo, na realidade, é um espírito como qualquer outro, né? Detentor de muitas experiências em muitas vidas, e durante o desprendimento ele retira do seu arquivo de vidas passadas os recursos que conquistou nessas outras vidas, não recebendo nada de graça, e sim o fruto do seu próprio esforço guardado no seu inconsciente, mas que é uma conquista sua, que apenas não pode ser acessado facilmente quando está preso à matéria. Então, aquilo que nós estávamos comentando, né? O sonâmbulo, ele tem esse tipo de mediunidade que ele pode usar para o bem, deve usar para o bem, e nesse momento dessa viagem astral, ele pode ter acesso a esses conhecimentos que ele adquiriu em vidas passadas, pode usar esses conhecimentos, né, para que ele transcorra bem nesse momento, né, desse trabalho mediúnico, e depois não lembrar, porque voltando à matéria, isso deve mesmo ficar guardado lá no seu arquivo, né, na sua história de evolução como espírito. Na pergunta 432, Kardec questiona: como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? E aí os espíritos respondem: durante o sono, a alma não se transporta. Durante o sono, é uma pergunta que eles fazem, né? A alma não se transporta? Realmente, né? Nós sentimos, quando sonhamos, né, que estamos ali naquele momento afastados do nosso corpo físico, de uma maneira assim mais limitada do que no sonambulismo, né? O mesmo se dá no sonambulismo. Quer dizer, no sonambulismo, esse afastamento ele é maior. E aí Ana Maria e Djalma esclarecem que durante o sonambulismo natural ou provocado, o espírito desprendido do corpo físico pode se transportar a curtas ou longas distâncias, deixando o seu invólucro físico em sono profundo. Quer dizer, então o nosso corpo físico fica lá em sono profundo, podendo então ir ao encontro do objeto do seu desejo, quer dizer, a tarefa, né, que ele vai realizar durante essa viagem astral, né, do sonambulismo, ou mesmo observá-lo à distância através da vista espiritual. Quer dizer, ele pode ir encontrar, né, esse objeto, né, da sua tarefa, né, no mundo espiritual, ou pode sempre observar à distância, talvez para
detectar algum problema que exista ali naquela situação e que ele possa depois ajudar a resolver. Na pergunta 433, Kardec questiona: o desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? E aí os espíritos respondem: de uma e de outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. E aí Djalma e Ana Maria comentam que a organização física e a espiritual são importantes para a clarividência sonambúlica. E terá sempre mais condições de visão espiritual o espírito que apresentar maior controle sobre a veste carnal e sobre o perispírito, que certamente está mais ligado à condição moral. E é exatamente através dele que se processam todas as modalidades mediúnicas. Então, aqui a gente está vendo que, como na mediunidade, no sonambulismo, essas condições de visão espiritual, elas estão ligadas à condição moral do espírito, né? Então, de acordo com seu estado evolutivo, né, ele vai ter percepções melhores do mundo espiritual. Na pergunta 434, Kardec questiona: as faculdades de que goza o sonâmbulo são as que tem o espírito depois da morte? E aí os espíritos respondem: somente até certo ponto, pois cumpre se atenda à influência da matéria a que ainda se acha ligado. Quer dizer, não houve o desprendimento total, né, do corpo físico, como no caso da morte. E aí Djalma e Ana Maria nos esclarecem que depois da morte a liberdade do espírito é total, pois os laços que o prendiam à matéria se rompem em definitivo, dando ao espírito imortal mais condições do que quando estava encarnado. Assim, as condições do sonâmbulo encarnado são parciais, enquanto que as do desencarnado se processam em toda a sua plenitude. Então, existe uma diferença, né, nessa ligação que o sonâmbulo ainda tem com o corpo físico. Então, o fio prata ainda está ligando ali o perispírito ao corpo físico. Pode o sonâmbulo ver outros espíritos? E aí os espíritos respondem: a maioria dele os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza, da lucidez de cada um. Né? Nós já tínhamos falado sobre isso, que essa visão espiritual ela depende do estado evolutivo do espírito. E aí os espíritos continuam respondendo essa questão 435, né? É muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espíritos. Então, os sonambúlicos muitas vezes não percebem que estão vendo espíritos. E eles os tomam por seres corpóreos, quer dizer, eles acham que são espíritos encarnados. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e faz supor que tem diante da vista seres terrenos. Então, aos espíritos que ainda não conhecem, as pessoas, né, que encarnadas, que têm esses acontecimentos, né, de sonambulismo e que não estão completamente a par, né, dos fenômenos mediúnicos, né, e da capacidade que nós temos, né, como
médiuns de ter visões, né, dos espíritos que não estão encarnados, então eles não se apercebem, né, naquela viagem astral, né, sonambúlica, que na verdade eles estão vendo espíritos desencarnados. A visão para eles é tão nítida que eles acham que estão vendo outras pessoas encarnadas. E aí Ana Maria e Djalma acrescentam que o sonâmbulo ele vê com nitidez os espíritos do mundo espiritual, com exceção daqueles que estão em nível muito superior. Então os espíritos já puros, né? Esses aí eles não podem ser acessados de forma fácil, né? Então, com exceção daqueles que estão em nível muito superior às suas vibrações, até porque as nossas vibrações, né, de espíritos ainda imperfeitos são muito baixas. Então, mesmo as pessoas que têm essa mediunidade, né, através do sonambulismo, elas não conseguem ter acesso aos espíritos superiores, né, ver, né, os espíritos superiores, que só poderão ser visualizados se assim o permitirem. Então, somente se esses espíritos superiores quiserem, né, permitirem, eles poderão ser vistos pelos sonambúlicos. Na pergunta 436, Kardec questiona: o sonâmbulo que vê à distância, vê do ponto em que se acha seu corpo ou do que está a sua alma? E aí os espíritos respondem: por que esta pergunta, desde que sabes ser a alma quem vê e não o corpo? Então nós sabemos que Kardec fazia várias perguntas sobre o mesmo tema, porque ele queria as confirmações, né? E aí os espíritos estão aqui confirmando que o sonambúlico ele não vai ver com os olhos do corpo físico, ele vai ver através da visão espiritual, né? Ele não é a alma que vê, né? Como os espíritos respondem. Então, Djalma e Ana Maria explicam que a visão sonambúlica se verifica em todas as direções e pode partir de qualquer ponto. No entanto, depende também do grau evolutivo do espírito que está sonambúlico, né, que se for inferiorizado, terá limites naturais em sua visão dentro do plano astral, ao contrário dos espíritos superiores, cuja visão pode alcançar limites inimagináveis para a mente humana. Então, esse tipo de mediunidade, que é o sonambulismo, está totalmente ligado ao grau de evolução do espírito, né, ao seu desenvolvimento moral, né? Então, a sua visão ela vai ser ligada a esse grau evolutivo. E, dependendo dessa evolução, ele terá visões mais inimagináveis, né, por nós que estamos temporariamente, né, no corpo físico, e do mundo espiritual, né, que dependendo da sua evolução, ele terá visões muito mais amplas, né? Na pergunta 437, Kardec questiona: posto que o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar ou onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro? A alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo, é o que os espíritos respondem. Conserva-se presa pelo laço que os liga, que é o fio prata, né? E que então desempenha o papel de
condutor das sensações. Então, os espíritos ainda acrescentam: quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, isso à época de Kardec, hoje nós temos internet, celulares, enfim, né? Esta constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivessem ao lado uma da outra. Então, através desse laço, o espírito se comunica com o corpo físico e pode ter a noção, né, do que está acontecendo ali com o espírito no estado sonambúlico, ter as sensações, né, que ele está sentindo ali naquele momento de viagem astral. E aí Ana Maria e Djalma acrescentam que durante o sonambulismo, o magnético ou natural, né, o desprendimento ele não rompe com o laço que prende o espírito à matéria. E é exatamente por isso que o sonâmbulo, através do corpo físico, ele sente as sensações que o espírito experimenta nas suas incursões pelo mundo espiritual. Então, através desse laço, né, existe essa comunicação, né, do sonambúlico com o corpo físico e ele pode experimentar, né, as sensações do mundo espiritual através desse laço. E a última pergunta, que é a 438, sobre esse tema, né, o sonambulismo, Kardec pergunta: o uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? E aí os espíritos respondem: muito, como o bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Então, se uma pessoa tem essa faculdade do sonambulismo, ela precisa ser usada para o bem, para que ele possa, o espírito possa progredir, evoluir, conquistar um lugar melhor na escalada evolutiva, né? E aí, Djalma e Ana Maria, eles explicam que o sonâmbulo na realidade, um médium que possui a faculdade de se desprender durante o sono e é o aproveitamento para o bem ou para o mal desses recursos que vai determinar se ele será feliz ou não depois da morte. Essa é a regra normal para todo tipo de recurso doado por Deus ao homem, que tem a liberdade de escolher o melhor para si mesmo. É o livre-arbítrio, né? Então, se nós possuirmos essa faculdade do sonambulismo, que é um tipo de mediunidade, né? E onde durante o sono o espírito tem esse desprendimento e faz essa viagem, né, astral, é necessário que ele aproveite essa faculdade para o bem, né? Daí a necessidade de nós sempre antes do sono físico, né, desse desprendimento que normalmente já ocorre, mesmo com as pessoas que não são sonâmbulas, que a gente entre, né, em sintonia com os benfeitores espirituais, nosso anjo guardião, fazermos nossas orações para que nesse momento nós estejamos sendo guiados pelos caminhos do bem e que nós possamos aproveitar nessa viagem astral para fazer o bem. Se nós tivermos uma visão, né, os sonâmbulos, que possa ser usada mais tarde numa prática de caridade, numa mesa de desobsessão, ou mesmo se nós temos uma visão de um acontecimento com pessoas no nosso relacionamento, que nós possamos depois
ajudar, né, essa pessoa ou pedir a um grupo de ajuda, um tratamento espiritual, enfim, que nós tenhamos sempre em mente que o sonambulismo é um dom que Deus nos dá e que nós precisamos usar esse dom, esse recurso doado por Deus para a prática do bem, para evoluir, para aproveitar essa encarnação e realizar as tarefas necessárias para a nossa evolução espiritual. Agradeço a todos pela atenção e fiquem todos com Deus.